Oi, gente! Me chamo Luana, sou formada em agronomia e no vídeo de hoje falaremos sobre fungos como promotores de crescimento e nutrição de plantas. Bem, antes de começar a explicar como é a relação dessa simbiose entre fungos e plantas, inicialmente iremos falar um pouco sobre fungos. Bem, os fungos eles podem ser seres macroscópicos ou microscópicos. São seres classificados como eucarióticos e podem ser unicelulares, como no caso das leveduras, que fazem a fermentação de pão, ou multicelulares, como os cogumelos, comestíveis ou não comestíveis. Esses últimos, eles formam filamentos que recebem a denominação de hifa. Essas hifas são similares a uns fiozinhos, parecidos com o cabelo, mas só que bem mais finos, ou também, como é muito visto em literatura, caracterizados como uma teiazinha de aranha, que pode ser tanto branca como pigmentadas. E bem, o conjunto dessas hifas forma um micélio, que pode crescer até 1 km em 24 horas, dependendo da aglomeração desses esporos de fungos. Em algumas espécies, as hifas elas podem formar estruturas especiais chamadas de corpos de frutificação. Após a caracterização do fungo, podemos entrar na seguinte pergunta: você já imaginou em usar fungos para auxiliar na produção agrícola? Então, como é de costume, nós relacionamos muito os fungos a doenças ou como causadores de grandes problemas na lavoura. E, consequentemente, nos referimos a eles como inimigos, ou simplesmente nos esquecemos deles como possíveis aliados para soluções de problemas relacionados à qualidade física e química do solo, pois os mesmos podem atuar na regeneração do solo, além dos fungos promoverem benefícios para a planta, como melhoria na absorção de nutrientes e água. Então seria perfeito usar fungos dentro da agricultura, pois os solos brasileiros, em sua maioria, são muito pobres em nitrogênio e fósforo, que rotineiramente esses fertilizantes, juntos com outros insumos externos, representam até mais de 50% do custo de implantação de uma lavoura. Aí, visando redução de gasto e uma agricultura mais sustentável, existe essa possibilidade do uso dos fungos promotores de crescimento vegetal como mais uma alternativa para melhoria na produção, devido a eles proporcionarem uma maior absorção de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, ou ainda pelo aumento da resistência a estresses abióticos. Alguns fungos promotores de crescimento vegetal também podem atuar no controle biológico de pragas e doenças. Mas quem são esses fungos? Então, esses fungos, eles, de acordo com a localização deles nas plantas, podem ser classificados em fungos endofíticos, que vivem dentro da planta, ou fungos micorrízicos, que vivem nas raízes da planta e se associam a elas, promovendo um maior crescimento das raízes e da parte aérea também. Bem, os fungos endofíticos, eles vivem dentro da planta e funcionam como a nossa flora intestinal. Lá haverão diversas espécies de fungos endofíticos. Uns causarão benefícios, outros malefícios e outros ainda não se sabe a sua real função. E a função de cada fungo se manifestará de acordo com situações extremas que essa planta passe, como uma falta de água, deficiência nutricional e entre outros. Nesse sentido, várias pesquisas com fungos promotores de crescimento têm aumentado, onde principais gêneros têm se destacando, como a Beauveria, Metarrhizio e o Tricoderma. No entanto, não se sabe o efeito desses fungos endofíticos quando relacionados a outros fungos benéficos, como os fungos micorrízicos. Outros fungos promotores de benefícios à planta são os micorrízicos, os que fazem a associação micorrízica. O termo micorriza, que significa literalmente fungo de raiz, do grego micos, fungos, rhiza, raiz, que podem formar arbúsculos ou não. São fungos que irão se associar às raízes da planta, onde o principal filo é o filo Glomeromicota, que coloniza a maioria das espécies de plantas vasculadas. Essa relação mutualística de benefício para as duas espécies em questão, o fungo e a planta, acontece da seguinte maneira: o fungo necessita de carbono para se desenvolver na planta, e na planta ele encontrará esse carbono, e em troca a planta, para a liberação desse carbono, ela exigirá do fungo água e nutrientes.
e uma melhoria inclusive na rizosfera. Então, a função desses fungos será associar-se à raiz da planta e ampliar a superfície de contato dessas raízes pelo crescimento micelial desse fungo, pois as hifas são bem mais finas que uma raiz e pode alcançar com maior facilidade nutrientes como fósforo, que é absorvido por contato. Outro benefício é a produção de glomalina, uma glicoproteína que parece uma cola. Ela é produzida conforme vai crescendo essas hifas do fungo. Essa glomalina é capaz de melhorar a estrutura do solo e a estabilidade de agregados do solo. Tudo com os fungos micorrízicos arbusculares, por muitos anos foi alvo para os pesquisadores, devido promover diversos benefícios para a planta e para os solos. Benefícios esses que citei anteriormente, como também outros benefícios, como aumentar a tolerância da planta a elementos tóxicos, como o manganês, aumentar a tolerância a estresses ambientais causados por fatores bióticos e abióticos, aumentam também a resistência à seca e à salinidade, aumentam a tolerância a estresses hídricos e, além do mais, podem estar envolvidos na transferência de nutrientes entre diferentes plantas colonizadas simultaneamente pelo mesmo fungo. Os fungos micorrízicos arbusculares são muito importantes nos solos ácidos do Brasil, devido a esses mesmos solos sofrerem com a indisponibilidade do nutriente fósforo. Diante de tantos benefícios descobertos desses fungos, pensou-se muito em como multiplicar esses fungos micorrízicos arbusculares, ou como são conhecidos por FMA, e começar a vender e produzir de uma forma mais barata e sustentável. Então, foi aí que veio os entraves, como o tempo que esses micro-organismos levam para serem multiplicados, que geralmente é um tempo bem longo, e a dependência deles, pois os fungos micorrízicos arbusculares precisam de uma planta hospedeira para serem multiplicados, e é impossível multiplicá-los em meio de cultura, o que dificulta o desenvolvimento de um produto comercial, pois para multiplicar os fungos micorrízicos arbusculares é preciso inocular a uma planta e esperar que a planta cresça para que os micro-organismos se multipliquem. No entanto, é um método fácil para multiplicar esses micro-organismos, onde qualquer pessoa pode multiplicar os esporos de fungo, de FMA, em um fundo de quintal, em fundo de propriedade. Embora dificulte a sua comercialização, isso não atrapalha o produtor de multiplicar em casa e formar gratuitamente o seu próprio estoque de micorrizas. Acham que a pesquisa parou por aí? Claro que não. Em pesquisas mais recentes, tem visto outros fungos, como o caso dos fungos Dark septate, de coloração escura, e com hifas septadas, como as de um bambu. Os fungos Dark septate se mostram como micro-organismos promissores na promoção de crescimento de plantas, além de aumentarem cerca de 50%, o que implica maior capacidade de absorção de nutrientes e produção de grãos e resistência ao estresse hídrico. O Dark septate é que eles não precisam de uma planta para serem multiplicados e é possível cultivá-los em meio de cultura, o que facilita o desenvolvimento posterior de um produto comercial. Com o Dark septate, consegue-se ter um inóculo pronto em poucos dias, podendo dar origem a novos produtos para a agricultura, seja como promotores de crescimento ou como controle de doenças e pragas agrícolas.